Boa tarde, gente. Boa tarde, boa noite. Não faz muita diferença, né? Porque eu não sei que hora que você vai me ver. Então, a hora que você me vê, é a hora que você vai me ver. Boa tarde, boa noite, bom dia. Que o Senhor esteja do seu lado, te protegendo, é a coisa mais importante, né? Se é de dia, se é de noite, se é na madrugada. Às vezes a gente não consegue dormir, né? Dá uma insônia e você vai ver vídeos de algumas pessoas e acaba vendo, caindo aqui na Miriam. Está estudando com vocês aqui os discursos e as falas de Jesus, especificamente os discursos e as falas de Jesus. Estamos buscando em várias fontes, né, essas informações sobre os discursos e a forma que Jesus conversava com os que vinham perguntar para ele, os que estavam interessados na mensagem do reino, o que ele falava com os discípulos, né? Nós também temos o nosso WhatsApp. Eu vou deixar nesse vídeo aqui o WhatsApp da gente, se você quiser conectar com o WhatsApp, de vez em quando eu coloco uma musiquinha gostosa, tá? Inclusive, essa semana eu coloquei uma série, um vídeo de algumas músicas aí do Brasil, de um grupo que faz essas músicas com artificial inteligência. E essas músicas estão sendo cantadas dos Salmos de Davi, né? É bem interessante, eu gosto muito de ouvir, principalmente os Salmos. Tá aqui do meu lado a House of David, né, a Casa de Davi, mas esses são em inglês, daqui mesmo, acho que é dos Estados Unidos esse grupo. Mas nós temos aí no Brasil judeus messiânicos que estão fazendo isso, então as mensagens são lindas demais. E essa semana eu já tinha falado sobre o discurso, a conversa que Jesus teve com Jacó, né? E ele enfatizou com essa conversa que ele teve com Jacó sobre a paternidade do pai. E engraçado que no mesmo dia eu fiz esse vídeo de manhã, lancei de manhã, quando foi a tardezinha, eu estava trabalhando no meu quintal, e aí caiu esse vídeo, ele sempre, né, fala que você quer ver esse vídeo é bom, etc. Então caiu o YouTube, né, como é que fala essa palavra, gente? Em português é advising, esqueci essa palavra em português, mas eles me deram para eu ouvir se eu quisesse ouvir, né? E eu fui ouvir, porque era Salmos de Davi, né? E aí eu fui ouvir. Nossa, era exatamente aquilo que eu tinha falado no vídeo. Sabe, a relação de pai, de paizinho mesmo. Nossa, com o Pai Eterno. A nossa confiança nele como filho, sabe? Aí eu ouvi aqueles hinos, aqueles salmos cantados, eu pensei, oh meu Deus, gratidão. Gratidão por confirmar no meu coração aquilo que o Senhor já havia falado pela sua palavra. A gente tem um conhecimento intelectual, né, gente? As informações que vêm, a gente absorve as informações, mas quando vem uma confirmação daquilo que você está sentindo através de uma música que você nem sabia que existia, né? É muito bonito, é uma forma que o Eterno trabalha com a gente, de mostrar para a gente nas coisinhas pequenas, gente. Não espera, sabe? Lembra a experiência de Elias, quando o Senhor levou Elias lá. Elias, levanta, come. Elias levantou, estava dormindo, né? No pé daquele arbusto. O anjo chamou ele e falou, come. De onde que vem essa comida, só os anjos sabem, né? Ele levantou e comeu. Aí dormiu de novo. Aí o anjo chamou ele de novo, come, porque a sua jornada é longa.
Ele comeu e dormiu de novo. Aí, na terceira vez, o anjo levantou: agora você vai andar. Ele andou com a força daquela comida. Ai, Jesus, nos dê essa comida, nos dê esse alimento que vem direto dos anjos, né? Gente, Elias andou 40 dias, nem sentiu que estava andando, com a força daquela comida que os anjos fez com que ele levantasse e comesse. Aí, e aí, quando ele chegou lá, ele, né, vê aquela ventania, ele pensou que Deus estava no vento, saiu lá fora, não estava. Veio uma outra tempestade, ele saiu lá fora de novo, não estava. E aí, quando veio uma brisa suave, Deus estava na brisa. Deus está nas pequenas coisas. E é nessas pequenas coisas que o Eterno fala com a gente. E foi nessa pequenina coisa, nessa música, nesse vídeo que caiu, né? Gente, eu esqueci essa palavra em português. Quando você dá um conselho para alguém, né? Então, quando caiu aquilo que eu resolvi ouvir, eu fiquei até emocionada, sabe? Chorei até. Então, eu coloquei no site, é por isso que eu estou falando sobre essa música, porque eu coloquei lá, viu, gente, no WhatsApp da gente. Eu acho que foi o último vídeo que eu achei essa semana, foi esse vídeo. Ouve lá as músicas, gente, coisa mais deliciosa. Você vai sentir, assim, sabe, aquela afinidade de pai com filho, de filho com pai. Nós somos filhos, o Eterno é nosso Pai. Jesus é o nosso irmão. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Nicodemos. O evangelista, né, o apóstolo, João não colocou muita coisa, né, mas hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre aquela primeira visita de Nicodemos a Jesus. Foi na casa de Flávio de novo. Nicodemos se aproximou de André e pediu que queria falar com Jesus pessoalmente. Nicodemos, quando Jesus estava, isso, a primeira viagem de Jesus em Jerusalém, gente, a primeira viagem com os discípulos, não a primeira viagem de Jesus, com os discípulos, já como o anunciador do reino, tá? Jesus esteve em Jerusalém muitas vezes antes, mas não como o enviado, não com os discípulos, ele estava sozinho ou com a família, mas nunca com os discípulos. Essa foi a primeira viagem que ele fez a Jerusalém com os discípulos, para a festa da Páscoa. E Nicodemos, claro, Jesus estava pregando ali nos átrios do templo, então Nicodemos ouvia. Ele não chegava muito perto porque ele não queria ser identificado, né, como um seguidor de Jesus, porque o Sinédrio já tinha falado, quem segue esse homem está seguindo o capiroto. Então Nicodemos não queria, né, porque ele, primeiro, ele era muito rico, segundo, ele era um velho e ele fazia parte do Sinédrio. Então ele ficava só ouvindo de longe, mas aí ele se aproximou de André e falou: André, eu quero falar, porque nessa viagem Jesus falou para os discípulos que eles não deveriam falar nada, que quem ia falar era ele, tá? Os discípulos ficavam em volta, né, ali discipulando, mas de boca a boca, de pessoa para pessoa. E aí André falou com Jesus, Jesus falou: então marca lá com Flávio. E André marcou com Flávio e Nicodemos foi à casa de Flávio, que para isso, para qualquer pessoa ir na casa de Flávio era uma honra, tá? Para qualquer um do Sinédrio ir à casa de Flávio era uma honra, porque Flávio era um ricaço, né, gente? Tinha nome, mesmo sendo prosélito. Tá vendo como os interesses financeiros às vezes superam as crenças? Então, aí Nicodemos chega para Jesus. Ele já chegou em Jesus elogiando, chamando ele de rabi. Ele reconheceu que Jesus era um rabi, um mestre. E ele, Nicodemos, também era mestre em Israel. Mas um mestre velho reconhecendo um mestre novo.
E ele disse: Senhor, eu sei que você está falando sobre esse novo reino, eu gostaria muito de saber sobre esse novo reino. Jesus, considerando Nicodemos como um mestre em Israel, ele teve uma linguagem acima da média. Um mestre falando com outro mestre, e ele disse: em verdade, eu digo a você, Nicodemos, a não ser que o homem nasça de cima, nasce do céu, ele não pode ver ou viver no reino de Deus. Olha como é que Jesus colocou isso. A tradução que nós temos fala nascer de novo, mas não foi isso que Jesus disse para Nicodemos. O que Jesus disse a Nicodemos é: se você não nascer do céu, se você não nascer de cima, você não pode ir ao reino do céu. E Nicodemos, como até nós hoje, né, e até a tradução que foi feita, pensou que Jesus estava falando de nascer de novo, fisicamente, ele fala para Jesus: mas como isso é possível? O homem tem que voltar de novo para a madre, da mãe, para poder nascer de novo? Aí Jesus olhou aquela situação e pensou: ai meu Deus, esse homem é mestre e ele não entendeu o que eu falei. Aí ele falou: mesmo assim, você tendo essa mentalidade, eu vou te dizer uma coisa. Mesmo assim, eu declaro a você que, a não ser que o homem nasça do Espírito, ele não vai entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Mas você não deveria estar maravilhado que eu tenha falado isso, Nicodemos. Que você deve nascer de cima, do rei, do pai. Jesus, não sei se Jesus ficou decepcionado com Nicodemos por ele não ter entendido o que Jesus estava falando da primeira vez. Porque Jesus olhou aquele velho pensando: ele deve saber alguma coisa a mais que os meus discípulos, que o Flávio, que o Jacó. Afinal, ele conhece o Torá. Afinal, ele é mestre da lei em Jerusalém, na escola de Jerusalém. Aí ele fala: mesmo assim, mesmo você tendo essa ideia de nascer fisicamente, eu declaro a você que, a não ser que o homem nasça do Espírito, aí Jesus, vamos fazer o seguinte, deixa eu desenhar para você. Jesus só mandou falar: deixa eu desenhar para você. Eu não podia desenhar naquela época, né, gente? Então Jesus não podia falar isso. A não ser que o homem nasça do Espírito, ele não vai entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas você não deveria estar maravilhado que eu tenha falado isso. Que você deve nascer de cima do Pai também. Nicodemos não é só nascer na carne todo mundo nasce, Nicodemos. Agora, nascer do Espírito, você também tem que nascer do Espírito, não é só da carne. Quando aí Jesus usa uma metáfora com Nicodemos, e Nicodemos também não entende a metáfora de Jesus. Jesus fala: quando o vento sopra, você escuta o sussurro do vento nas folhas das árvores, mas você não vê o vento. De onde é que o vento está vindo ou para onde que o vento está indo? E assim é com todos que nasceram do Espírito. O que Jesus está dizendo? Nicodemos. Observa quando o vento passa. Você vê o vento, Nicodemos? Não, né?
Você só vê o resultado, a manifestação do vento. Você não consegue ver o vento, mas você sabe que ele passou porque as folhas balançaram. Você sabe que ele passou porque a sua roupa está voando. Mas você não vê o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você vê a carne. Você vê o resultado. Aquele que é nascido do Espírito é igual um vento. Não é igual um vento. O que Jesus queria dizer é: você não vê, mas você nasceu. O Espírito está lá dentro. O Espírito está dentro de você. Você não está vendo, mas você vai ver a manifestação desse Espírito. Vamos ver o que ele continuou falando aqui. Com os olhos carnais, você pode contemplar as manifestações do Espírito, mas você, na verdade, você não distingue o Espírito. Você vê a manifestação. A Nicodemos fala: Jesus, eu não estou conseguindo entender. Ai, Jesus tem que desenhar um pouquinho mais, gente. O desenho tem que ser maior, porque o Nicodemos está cego e está surdo e está mudo. Mudo ele não estava, né? Só estava surdo e cego e surdo. Aí Jesus fala: como pode ser que você, como mestre de Israel, e mesmo assim ignorante sobre tudo isso? Então é necessário, ele explica mais. Então, Nicodemos, é necessário que aqueles que sabem e conhecem sobre essas realidades do Espírito venham aqui revelar essas verdades para aqueles que só conhecem a manifestação da carne. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, como é que pode ser? Você, como mestre de Israel, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando uma linguagem espiritual com você, porque eu pensei que você fosse um mestre de Israel. Um mestre da lei, um mestre que conhece todas as minúcias, né, do que Moisés falou, todas as minúcias que os profetas falaram, todas as tradições que vocês carregam. Mesmo assim, tão ignorante sobre tudo isso. Então, é necessário que aqueles que sabem e conhecem sobre essas realidades do Espírito venham e revelam essas verdades para aqueles que só conhecem as manifestações do mundo material, do mundo da carne. Mas vocês, Nicodemos, vocês do Sinédrio, vocês acreditariam se nós revelássemos a vocês verdades do mundo celeste? Gente, até hoje, revelações vieram do mundo celeste. Nós temos muitas revelações, conhecimentos. A ciência está mostrando também quanta coisa grande, gente. Aí Jesus pergunta: se eu falasse para você o que eu sei, Nicodemos? Oh, glória a Deus. Se eu revelasse para você o que eu sei, Nicodemos, sobre o mundo celeste, vocês acreditariam? Claro que não, gente. Eles não acreditaram nem que Jesus era filho do homem. Era isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos, acorda, menino. Tem mais coisa, menino, que você nem não tem a mínima ideia. Ele fala: você, Nicodemos, teria coragem de acreditar naquele que foi enviado do céu, mesmo o Filho do Homem? Nicodemos, você é mestre de Israel. Eu vou perguntar para você: você teria coragem de acreditar naquele que foi enviado, que sou eu?
o Filho do Homem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando Jesus fez essa pergunta para Nicodemos, ele estava falando muita coisa para o coração de Nicodemos. Ele estava dizendo: Nicodemos, sabe aquele livro? Tem um livro que a igreja nossa considera herege, mas ele não é herege. Não é. Ele só traz uma revelação incrível do reino. E ele fala no final do livro que nos últimos dias, nos últimos tempos daquela época, apareceria um ser, uma pessoa, que iria se chamar o Filho do Homem. E esse seria trazer essa criatura, esse homem, que se chamaria Filho do Homem. Ele chama o livro de Enoque. Ele se daria o nome, o Filho do Homem. E Jesus se identificou com esse ser. E ele se chamava o Filho do Homem. Porque ele sabia que ele era esse enviado que haveria de vir. E essa revelação que Jesus teve, ele ainda estava antes das viagens que ele fez, quando ele estava com seus 25 anos. Aí ele se identificou como Filho do Homem. E aí, quando Jesus faz essa pergunta para Nicodemos, Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu sou aquele que o livro de Enoque falou que viria. Nicodemos, eu sou o enviado do céu, que é aquele profeta da antiguidade, muita antiguidade, porque o livro de Enoque é muito mais antigo do que Moisés. Um pouco antes de Abraão. E ele disse: Nicodemos, sabe, você estudou o livro de Enoque, você sabe que ele usou essa expressão. Nicodemos, eu sou o Filho do Homem, que aquele profeta da antiguidade revelou e falou. Naquele momento, Nicodemos simplesmente falou: mas como é que eu vou poder fazer isso? Como é que eu posso? Como é que eu vou começar o processo de entrar no reino, de fazer parte do reino? Aí Jesus disse para Nicodemos: o Espírito do Pai Eterno já habita em você, Nicodemos. Gente, Jesus ele tinha 34 anos, 35 anos aqui. Nicodemos devia já estar com 70. E Jesus tem que ensinar para aquele homem que era mestre da lei como é que ele deveria fazer. E Jesus disse: Nicodemos, o Espírito do Pai Eterno já habita em você. Se você deixar esse Espírito do Pai trabalhar dentro de você, muito em breve você vai começar a ver com os olhos do Espírito. E então, por uma decisão do seu coração, obedecer à guiança do Espírito do Pai, você já nasceu de novo quando você faz isso. No Espírito, sendo seu único objetivo agora de viver, será só o de fazer a vontade do Pai que habita na eternidade. Então, encontrando você, nascido do Espírito, alegre e feliz no reino do Eterno, você começará a produzir abundantemente na sua vida diária frutos do Espírito. Jesus só faltou desenhar para Nicodemos o que ele precisa fazer. Jesus só falta desenhar para você e para mim como é que eu devo fazer. Jesus disse tudo aqui. Primeiro,
Nicodemos, o Espírito do Pai já habita em você. Você já tem o Espírito do Pai. A única coisa, Nicodemos, que você tem que fazer agora é deixar que esse Espírito dirija a sua vida. É aceitar a guiança desse Espírito na sua vida. Quando você fizer isso, quando você aceitar essa guiança do Espírito que está dentro de você, você vai entrar no reino. E aí você vai produzir frutos desse reino. Você não é uma coisa miraculosa, você não precisa deitar embaixo de uma figueira, como o Buda deitou embaixo de uma figueira, né? Para receber iluminação. Foi debaixo de uma figueira que o Buda foi iluminado, gente. É engraçado que a figueira, ela tem uma representação muito grande em todas as religiões, né? No cristianismo também. A figueira é usada muito para ilustrar a vida espiritual. Então Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, eu vou ler de novo, tá? Isso aqui. O Espírito do Pai Eterno já habita em você. Estou lendo para você. É Jesus de Nazaré falando com você. Se coloque agora. Eu sou Nicodemos. Eu estou diante de Jesus. E eu quero entrar no reino e eu não sei como. E aí, Jesus de Nazaré vai voltar para você, olhando nos seus olhos, e vai dizer: o Espírito do Pai Eterno já habita em você. Se você deixar esse Espírito do Pai trabalhar de dentro de você, muito em breve você vai começar a ver com os olhos do Espírito. Olha, coisa mais fácil é você dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo, o Senhor me criou, o Senhor me deu o Espírito de vida. Então eu já tenho o Espírito do Senhor dentro de mim. Trabalha dentro de mim agora. Me faz ver com os olhos do Espírito e não com os olhos da carne. Não é fácil, gente. Mas é possível. Se Jesus falou para Nicodemos e está falando para nós, é porque é possível. Se a gente deixar que o Espírito do Eterno trabalhe no nosso coração, modificando as formas como nós vemos as coisas. Quando a situação for difícil, você diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Me mostra o caminho certo. Me guia os meus passos. Guia a minha vida. Se você está diante de uma tentação, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Me dê os olhos espirituais para ver o que está atrás do que está sendo mostrado a mim. Gente, se vocês vissem o que a gente consegue ver, não é fácil, não. Hoje eu fui num lugar e a minha filha falou: mãe, está tendo uma festa de brasileiros, de quermesse, de igreja e tudo. Vamos lá, porque uma amiguinha do filho dela, a mãe dela falou: não, Camila, vem, vamos lá ver como é que é a brasileirada e tudo, né? Eu fui com ela. Gente, você sabe que você olhar para toda aquela situação e você ver com os olhos do Espírito, não é fácil. Você só tem que falar: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, alcança, Senhor, alcança. Aí você vai começar a ver com os olhos do Espírito. Então, por uma decisão do seu coração. Não adianta só o Pai falar com você. O Pai vai falar, Nicodemos, com você. O Pai já está falando com você. Agora a decisão de ouvir o Pai é do seu coração. Agora, se a decisão do seu coração obedecer à guiança do Espírito do Pai, você vai nascer de novo no Espírito, sendo o seu único objetivo agora de viver será o de fazer a vontade suprema do Pai, que habita no céu e na eternidade.
Então, encontrando você, nascido do Espírito, alegre e feliz. Se você vê uma pessoa na igreja triste, abatida, desanimada, o Espírito do Eterno está nele? O Senhor nos traz o espírito de alegria. Uma das coisas que é impressionante em Israel é isso, o espírito de alegria que eles têm. Eles estão lá dentro, escondidos por causa das bombas que estão jogando nele, eles estão cantando. Eles ficam lá, quando eles saem de lá, acabou a sirene, parou de tocar, agora você pode sair do esconderijo, eles saem de lá e continuam a vida como se nada tivesse acontecido. Um espírito de alegria. As ruas de Jerusalém é uma festa. Não dá vontade nem de vir embora quando eu estou lá. Porque é uma alegria, gente, eles são festeiros, eles são alegres. Mas não é alegria, não é aquela alegria que eu vi hoje lá, não. Não é aquele barulheiro, aquele povo comendo, não, não é aquilo. Eles dançam, eles cantam, mas é diferente, completamente diferente. É como se o céu tivesse descido. Aí você vai produzir frutos abundantemente. Frutos do Espírito. Se você quer saber se uma pessoa é realmente nascida do Espírito, como Jesus está dizendo aqui, nascido do céu, uma coisa é você nascer na carne, outra coisa é você nascer do Espírito. Não é nascer de novo, é nascer do Espírito. Você tem que ter os dois nascimentos, o nascimento carnal que você já tem e você nasce do Espírito. Foi por isso que Nicodemos confundiu as coisas. Ele pensou que era nascer na carne, não é nascer na carne de novo. Tem dois nascimentos, o nascimento carnal, o nascimento de terra e o nascimento espiritual. Todos nós nascemos na carne, todos nós. Agora, a opção de nascer do Espírito é do coração. É dessa comunhão que você tem, de você ouvir a voz do Pai. O Pai está chamando. Por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro. E ninguém me tira de lá mais. Então não é só ouvir. Você tem que ouvir e abrir. Você tem que ouvir a voz do Espírito que está trabalhando dentro de você. E aí você tem que ter a decisão consciente de coração de que você quer entrar nesse reino. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aí, fazer a vontade do Pai é prazer, alegria e felicidade. Por mais que essa vontade do Pai seja o oposto da vontade da carne. Paulo diz isso muitas vezes. Ele diz isso muitas vezes. E ele falou uma coisa uma vez, que a misericórdia do Eterno é que salvaria ele, porque muitas coisas que ele não gostaria de fazer, a carne resolve que vai fazer. E muita coisa que ele gostaria de fazer, e a carne diz: não, você não vai fazer isso não. O Espírito quer trabalhar, né? Quer fazer, e a carne fala: não. Quer saber, quer um exemplo? O Senhor te acorda às 3 da manhã. E aí a sua carne fala: não, vou orar não. Aí o Senhor fala: vai, eu vou orar sim. E aí você vira para um lado, vira para o outro, você não consegue dormir. É o Senhor fazendo, não vai dormir não. Você vai conversar comigo.
Uma das coisas muito interessantes, gente, que eu aprendi com os judeus é que a oração que você faz deitado na sua cama, não precisa nem levantar, nem ajoelhar. A oração que você faz no meio da madrugada, deitado na sua cama, quando você não consegue dormir, é de uma eficácia que você não tem ideia. Você não precisa nem levantar e ajoelhar. Ora deitado. Ora deitado. A posição do corpo não tem nada diante do Eterno. Nada. É o coração. É a vontade de fazer a vontade do Pai. Então, se o Senhor te acordar na madrugada, não precisa nem levantar da sua cama. Simplesmente faz assim, ó. Olha para o teto e ora. Ora baixinho. Não precisa nem gritar nem falar alto. Porque ninguém precisa saber o que Jesus ensinou. Quando você quer orar ao Pai, pedir, conversar com o Pai, entra no seu quarto, fecha a sua porta. E o Pai que nesse secreto te responderá. Vai uma dica. Orar deitado é benção. Se o Senhor te acordar de madrugada, ora. A carne está falando não. Você fala não, o Espírito está dizendo acorda e ora. Aí você ora, deitado, mas ora. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, uma boa noite. E que esse vídeo te abençoe, como tem me abençoado também. Tchau, tchau.